Pessoal, olha só. Essa questão aqui foi a única questão que eu não colocaria numa prova em função de eu ter criado ela no dia, na hora. Quando é trabalho, eu não tenho o menor preconceito de criar uma questão na hora que não fique tão bonita, que dê mais trabalho, que tem que fazer uma conta mais chata, que vai dar soluções difíceis de corrigir. Já que eu vou corrigir é tudo discursivo, né? Então eu não me preocupo. E é dupla também, então cai pela metade do número de trabalhos a corrigir. Agora, numa prova, fazer isso aqui é loucura. Porque como tem várias maneiras de responder, cada um vai fazer de um jeito, se eu for corrigir individualmente, vai ser uma encrenca para mim e para ti. Então esse tipo de questão eu não colocaria na prova justamente porque ela não foi uma questão que eu resolvi em casa, vi que a resposta é confortável, eu criei na hora lá, vamos ver o que vai dar. Então cada um pode ter seguido um caminho diferente e eu quero ver se eu corrijo de duas maneiras diferentes. Para a galera que fez por um lado ou por outro, conseguir ver se acertou ou não. O negócio é o seguinte. Como eu falei aquilo ali, ó, seno de 75 é aproximadamente 0,96, de certa forma era um convite para o cara usar o teorema de Lamy, certo? Que era uma coisa de certa forma rápida comparada com o método de decomposição, né? Então foi um estímulo para o cara usar o teorema de Lamy. Que história é essa do Lamy? Vamos ver. Fazendo essa horizontal, que ângulo é esse, gente? E esse aqui? Se aquele é 45, esse aqui é 45. Se aquele lá é 60, esse aqui é? Então aqui é 45, aqui é 60. Concordam que eu vou conseguir determinar esse ângulo todo aqui? E esse aqui também, né? Certo? Mas a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. 45 mais 60? 105. Se eu faço 180, que é a soma dos três, menos os 105, eu obtenho... Ah, bom, entendi o porquê ali o 75. O teorema de Lamy, o início dele é idêntico, faz o diagrama de corpo livre. Cuidado, gente, se a massa é 100, automaticamente o peso é 1000. É uma coisa que a gente já tinha que ter saído no passado isso bem resolvido. Aqui então vai ter o T1 e aqui vai ter o T2. Só que no teorema de Lamy é importante saber esses ângulos todos entre as forças, né? Certo? Então vamos lá, que ângulo que ficou aqui, já que era 90 com 45? 135. Que ângulo ficou lá? 150. 150 graus. E aqui eu mostrei já para vocês que é 75. Como eu sei a força para baixo, que é o 1000, eu vou partir dela para resolver o problema. Então 1000, que é essa força para baixo, dividido pelo seno de 75, seno de 75 é igual. Pode ser T1 sobre o seno de 150. Eu vou substituir o seno de 75 por 0,96 e o seno de 150, terias que ter lembrado das aulas anteriores, que já que o 150 faz 30 graus com a horizontal, assim como o ângulo de 30 graus, eu sei que o seno de 150 tem o mesmo valor do seno de 30, ou seja, 0,5, que é o mesmo que 1 sobre 2. Aí acabou, cara, tá dividindo, passa 1000 vezes 0,5. 500 dividido por 0,96 é igual a T1. T1 é igual, e é só fazer a divisão. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, porque eu não queria... Eu quero que dê tempo de fazer do outro jeito. Eu vou fazer direto aqui, galerinha. Eu tenho certeza que vocês confiam em mim. Eu vou fazer direto aqui porque eu preciso desses 15 minutos para terminar a outra técnica também. Ponto 96, divide. Quantas casas eu pedi após a vírgula? 2. Então 8,3. Que era dízima, 8,333. Certo? 520. Para que achou 520 eu também não vou reclamar, entendeu? Não vai ter estresse. 520 ali, para mim é legal. Como é que eu faço para achar o outro agora, gente? O começo é igual, ó. 1000 sobre 0,96, pode ser direto? É igual, como é que é o final aqui? T2 sobre seno de 135, né? Porque se é o T2, é o seno do ângulo oposto. Seno de 135. 1000
sobre 0,96 é igual a T2, sendo de 135, ele tem o mesmo que o 45, exatamente. Por isso que o valor dele é raiz de 2 sobre 2. Está dividindo, passa. Quanto é que vai ser isso vezes isso? 500, raiz de 2 dividido por 0,96. E aí tu vai dividir de novo, né? Dividir de novo, né? Não, claro que não, já dividiu. Tá vendo? Isso é uma coisa que podia ser a diferença entre dar tempo ou não dar tempo na prova, né? Tu imagina se tu... Perdão. Tá? Então isso aqui de tu não perceber que tu já dividiu e dividir de novo, de nervosismo, imagina o tempo bizarro para fazer aquela divisão chata ali, né? Certo? E o risco de errar de novo. Então, ó, ficou dessa maneira. O aluno que não gostou dessa resposta, dízima com raiz, ele poderia ter colocado ali 1.41, né? Mas não teria necessidade. Então assim, ó, se tu colocou 1.41 e multipliquei, eu vou considerar, certo? Mas essa era uma solução pelo teorema de Lamy. Solução relativamente rápida, né? Comparada com a da decomposição, é uma solução rápida. Alguém lembra qual é a limitação do teorema de Lamy? Só para 3 forças. Se tiver 2 ou 4 ou qualquer outra coisa, ele é lixo. Então ele é muito específico, né? Mas tendo 3 forças, cara, pô, não custa dar uma arriscadinha no Lamy ali. Mas muitos alunos, e eu entendo, eu talvez seguisse esse caminho que tu seguiu, fizeram por decomposição. Porque embora a decomposição fosse para mim realmente complexo, longo, né? Eu me sentia confiante porque eu sabia muito bem isolar numa e substituir na outra. E aí aquilo me dava segurança. Então vamos ver como é que sairia a resposta por outra maneira. Observem que no final o número tem que ser bem parecido com esse, né? Certo? Aí a gente pode usar, depois dessa ideia raiz maluca, a gente pode usar a calculadora só para verificar se realmente, ou o bom senso, né? Para verificar se realmente funcionou. Mas vamos lá. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Tem o peso aqui para baixo, tem o T2 aqui bem para cima e o T1 um pouco menos inclinado. Eu vou lá, pego o eixo X e o eixo Y e faço a decomposição. T2X, T2Y, T1X, T1Y. Que ângulo é este? 45. E ali? 60. Vai, agiliza. T1x é igual a T1. T1y é igual a T1. T2x é igual a T2. T2y é igual a T2. Só falta escolher se é seno ou cosseno. Cara, se o cara começa a agilizar, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Deixa eu ver. T1x e T1 é cosseno de 45. Então aqui é seno. T2x e T2. Se é cosseno, então T2y é seno, obrigatoriamente. Então o cara já agiliza a vida. T1x é igual a T1 raiz de 2 sobre 2. T1y é igual a T1 raiz de 2. Claro, se é 45 graus, os componentes têm o mesmo resultado. T2x é igual a T2 vezes 0,5, cosseno de 60. E T2y é igual a T2 vezes raiz de 3. Componentes foram escritas. Agora é só olhar para o eixo X e para o eixo Y, lembrando que a força resultante é 0. Olhando para o eixo X, T1x é igual a T2x. Olhando para o eixo Y, T1y mais T2y é igual ao peso. Quanto é que era mesmo o peso? 1000, tá grandinho, 1000. Quem é o T1x? T1 raiz de 2 sobre 2. Quem é o T2x? T2, posso colocar no lugar do 0,5 sobre 2, né? Isso eu gosto de fazer porque aí tu corta 2 na esquerda com 2 na direita e já isolou o T2. Teve bastante gente, não foi uma ou duas pessoas não, várias pessoas se complicaram um monte para sair daqui e isolar o T1. Mas era muito mais gostoso passar o 2 multiplicando e isolar o T2. Esses minutinhos que às vezes tu te perde te enrolando na matemática básica, que são às vezes preciosos numa prova, no vestibular. Então muita atenção nisso.
Quem é o T1Y? T1 raiz de 2 sobre 2. Quem é o T2Y? T2 raiz de 3 sobre 2 é igual a 1000. Já que os dois estão sobre 2, eu posso colocar tudo sobre 2, não é isso? E já que eu isolei eu substituo no lugar do... Então olha só que bonitinho. Esse cara eu vou botar a raiz para frente só para ficar elegante. Mas no lugar do T2 eu coloco raiz de 2 vezes raiz de 3. Obrigado. Isto é igual a 1000. O 2 está dividido, passa. Vai ficar assim, ó. Raiz de 2T1 mais... Quanto é que é raiz de 2 vezes raiz de 3? Raiz de 6T1 é igual... 2 está dividido, passou multiplicando, ficou? E já que tem T1 e T1, eu posso colocar o T1 em evidência. Ficou raiz de 2 mais raiz de 6. Tudo bem para vocês? Igual a 2000. Está multiplicando, passa... Ficou 2000 que divide raiz de 2 mais raiz de 6. Se fosse matemática, tinha que racionalizar. Mas como não era matemática, eu recomendava. Deixa assim mesmo. Ficou nojento, mas deixa assim que tu fez bonito. Aí o cara pode pensar, mas professor, na outra T1 deu 520. Não é isso? Não foi 520, alguma coisa? Mas adivinha o que acontece quando tu extrai a raiz de 2 e a raiz de 6 soma e divide? 520. Certo? É a mesma resposta. Só que uma ficou em dízima periódica e a outra ficou com radicais chatinhos. Como faz para racionalizar quando é uma soma de raiz? Não? Parabéns, garoto. Multiplica por raiz de 2 menos raiz de 6 em cima e embaixo. Bonita a tua colocação. Fiquei orgulhoso pela pergunta. E com essa colocação, né? Eu vou até fazer em tua homenagem. Muito bom. Fiquei orgulhoso. Só deixa eu fazer o seguinte antes. Vamos escrever o T2? Quem é o T2, ó? O T2 ficaria o T1, que é 2000 sobre raiz de 2 mais raiz de 6, e multiplicado por raiz de 2. É só pendurar a raiz de 2 ali. Pronto, nada demais. Vamos fazer o que o amigo pediu lá, que tem a ver com a matemática. Tem tudo a ver com a matemática. Então, ó, se o cara quiser racionalizar o raiz de 2 mais o raiz de 6, basta multiplicar por raiz de 2 menos raiz de 6 em cima e embaixo. Olhem por quê. 2000 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 6. E olha lá embaixo. Quando eu multiplico uma soma por uma diferença, vê se vocês lembram. Quando eu multiplico A mais B por A menos B, alguém lembra o que dá? Quadrado primeiro? Não, menos o quadrado segundo. Esse é o curtinho. Aquele que é o quadrado primeiro, 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado segundo, é quando os dois são positivos ou os dois são negativos. Quando é um com mais, um com menos, dá sempre assim, ó. Certo? Não acredito em ti, professor. Vou fazer então A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, BA. B vezes menos B, menos B ao quadrado. E AB e BA não é a mesma coisa? Só que um é menos? Anula. Então sobrou A ao quadrado menos... Já que tu relembrou que A mais B que multiplica A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado, digam-me, quanto vai ser raiz de 2 mais raiz de 6 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 6? Isso, raiz de 2 ao quadrado que é 2 menos raiz de 6 ao quadrado que é 6. E quanto é que é 2 menos 6? Menos 4. 2000 dividido por menos 4. Menos 500, que multiplica raiz de 2 menos... Aí pode reclamar, o que tu achou esquisito? É um número negativo, professor. Não é? Esse número é um número positivo. Me explica por quê. Porque raiz de 2 menos raiz de 6 dá negativo também, né? E menos com menos? Só para a resposta ficar elegante, então, 500, que multiplica raiz de 6 menos... Tu concorda que se eu trocar a posição deles, esse cara fica positivo? Aí eu posso trocar esse sinal aqui. Então olha como ficou mais elegante e racionalizado, né, amigo? Racionalizado ficou 500 que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. Não racionalizado, Jezebel. Feio pra caramba. Certo? Só que eu não cobrei aquilo porque era uma questão de física e como eu inventei a questão no dia, ela ficou um pouco mais trabalhosa. Certinho, galera? Muito obrigado pela atenção. Temos 4 minutinhos se quiser tirar alguma dúvida.
Enquanto isso, eu vou mostrar pra galera um detalhezinho interessante ali, ó. Lá no... Fala, querida. Deu 2 mil Esse aqui é porque tinha vezes raiz de 2 o T1, tá vendo? Eu peguei o T1, copiei e só fiz vezes raiz de 2. Porque ó, o T2 é o T1 multiplicado por raiz de 2. Se isso aqui é o T1, basta eu multiplicar ele pela raiz de 2 para achar a resposta. Certo? Ô, Nunes. Isabel. Ó, só pra de repente o pessoal que está assistindo em casa poder acreditar no professor, a resposta lá foi 2.000 sobre raiz de 2 mais raiz de 6. Eu vou apertar o 2 e apertar na raiz de 2. Vou apertar no 6 e apertar na raiz. Então eu posso somar elas. Então a parte de baixo lá deu aproximadamente 3,86. Certo? Olha ali. E aí é só dividir o 2.000 por ela, né? Calculadora científica a gente pode inverter os números ali, que bonitinho. Aí dividindo 2.000 um pelo outro, olha lá, 517,63. Quanto é que tinha dado a outra? 520. O senhor se arrombou, errasse. Qual é a explicação para esse? Aqui está dando 517 e o outro 520. Porque quando na outra eu coloquei o seno de 75 como 0,96, era aproximado. E aqui eu usei as raízes até o final. Então esse resultado final ainda ele é mais verdadeiro, ele é mais fidedigno do que o outro. Certo? Por isso que a gente usa raiz às vezes para representar uma resposta que tem um número feio. Tá beleza? Adorei a concentração de vocês. Podem guardar o material. Se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar na carteira. Que na próxima aula a gente vai, na verdade, fazer revisão para a prova. Certo? A gente já tem bastante matéria, eu acho, para cobrar na nossa primeira prova. Eu também sei, não vou dar todo errado. Eu vou dar uma descontada. Depois vocês erram uns décimos ali. Não fica preocupado, não, tranquilo. Bom final de semana, não usem drogas, usem preservativos, fiquem vivos que eu preciso de vocês, por favor.